Olá, alunos do 5º ano, bem-vindos a mais um momento do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e o que teremos para esta aula? Vamos observar o nosso conteúdo. O nosso objeto de conhecimento vai ser bastante interessante, porque olhem só o nosso título, Extra. Nós vamos então trabalhar com as formas de composição dos textos, reconhecimento no processo de leitura de recursos linguísticos e discursivos que constituem os gêneros de diferentes campos da nossa vida cotidiana, em versões digitais e impressas, ok? Então, vamos a esta aula. Extra! A Conferência da ONU reconhece a importância das crianças para combater os efeitos das mudanças climáticas. Extra! Que jeito mais antigo de encontrar uma notícia, de se manter informado? Hoje, a gente se informa aqui, ó, na tela, online. Mas você sabe para que serve uma notícia? Como esse texto se estrutura? É justamente a partir destas perguntas que nós iremos desenvolver esta aula. Então, vamos começar compreendendo o que seja uma notícia, ok? Notícia é o texto por meio do qual fatos recentes e efetivamente ocorridos são divulgados para a população. E isso é importante. O texto de uma notícia deve trazer fatos verdadeiros que efetivamente aconteceram, ok? Crianças e adolescentes devem ter acesso, sim, às informações, mas sempre com a supervisão de um responsável. Isso porque, como nós vimos nessa situação que acabamos de acompanhar, quase não se tem acesso mais a notícias pelo meio impresso. É pela tela que essas informações chegam às pessoas. E aí é necessário ter cuidado, porque essas telas estão geralmente conectadas à internet e é necessário, portanto, ter a supervisão de um responsável, né? E existem conteúdos, existem notícias que são produzidas especialmente para as crianças e para os adolescentes, que vão tratar dos temas que estão acontecendo, dos fatos que estão acontecendo no mundo, mas buscando se comunicar exatamente com as crianças e com os adolescentes. E aí nós iremos acompanhar neste momento justamente um texto que vai falar sobre um evento mundial que aconteceu, que fala sobre as questões de mudanças climáticas, mas que foi escrito para se comunicar com as crianças. Notem que o site onde essa notícia está armazenada tem todo um tratamento que é próprio para atrair o olhar das crianças. Por isso, acompanhem. COP27 traz bons resultados para as crianças. A COP27, Conferência das Nações Unidas sobre Clima, termina com o reconhecimento de crianças e adolescentes como agentes de transformação e a criação de um fundo para bancar perdas e danos. Pela primeira vez em 30 anos de discussões, os países que participam da COP, Conferência das Nações Unidas sobre Clima, reconheceram formalmente que as crianças e adolescentes são agentes de mudança e devem ser incluídas na concepção e implementação de políticas e ações de combate às mudanças do clima. A outra boa notícia foi o consenso para criar um fundo para perdas e danos provocados por eventos climáticos extremos. Com isso, as crianças e suas famílias, principalmente as mais vulneráveis, como meninas, crianças com deficiência, indígenas, negras e de comunidades periféricas, terão algumas garantias. Hoje, crianças e adolescentes representam 1/3 da população mundial. Como ainda estão em formação, são as mais atingidas por mudanças em seu meio ambiente, como poluição, ondas de calor, enchentes ou secas prolongadas.
O texto aprovado na COP27 incentiva todos os Estados membros a incluir crianças e jovens como representantes e negociadores em suas delegações nacionais e sinaliza, pela primeira vez, a disposição dos países mais desenvolvidos e em desenvolvimento de assumir a responsabilidade e fazer justiça, arcando com parte dos custos das perdas e danos ocorridos em função das mudanças do clima que, em boa parte, foi provocada pela sua maneira de explorar a natureza para produzir e consumir. Esse fundo ainda precisa ser desenhado e dizer exatamente que países irão contribuir, como e quais têm prioridade em utilizá-lo. Mas foi um avanço. No entanto, a COP27 falhou em tomar medidas para conter a fonte principal da crise que faz com que a temperatura da Terra aumente: a queima de combustíveis fósseis. Sem o compromisso de eliminar rapidamente o uso de carvão, petróleo e gás, a janela de tempo para garantir um ambiente seguro e um futuro estável para todas as crianças continua a diminuir. O texto que acabamos de ler foi estruturado da seguinte forma. Então agora vamos responder como se estrutura uma notícia. Inicialmente, temos o título, que é a manchete, que é a primeira parte do texto, e logo após este título, temos o subtítulo, que é um pequeno texto que vai trazer algumas informações complementares ao título. Na sequência, nós temos então o primeiro parágrafo de uma notícia que tem este nome, chamado lead. E, por fim, então, a notícia traz o corpo, no qual os elementos que foram trazidos pelo lead, pelo primeiro parágrafo, são desenvolvidos. Agora vamos entender o que cada uma daquelas partes significa. Começando pelo título. O título ele vai ser relacionado ao fato noticiado, claro, e ele tende a ser chamativo, pois ele precisa chamar a sua atenção para que você pare o que está fazendo para ler aquele texto e se informar. Após o título, temos o subtítulo e nele observamos informações complementares, ainda no campo de chamar a sua atenção para que você saiba um pouco mais sobre o fato noticiado, mas ainda não com todos os detalhes, porque isso vem no desenvolver do texto. Seguindo o subtítulo, então, nós chegamos ao parágrafo que é muito importante. É o lead. Aí nós temos as duas grafias, em língua inglesa e em língua portuguesa. E é um termo que vem do inglês e significa abertura. É o primeiro parágrafo do texto da notícia e nele aparecem informações principais que respondem às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. E por fim vem o corpo do texto, todo o restante da notícia, que vai justamente complementar e desenvolver aquelas informações que estão contidas no lead. Então agora vamos compreender como escrever um lead, mas principalmente como ler um lead e entender as informações que ele traz, correto? Vamos nos lembrar que o lead é o primeiro parágrafo do texto da notícia e ele vai responder aquelas perguntas básicas que normalmente nós nos fazemos quando ficamos sabendo que algum fato, alguma coisa aconteceu. Então vamos nos lembrar o seguinte, o lead precisa trazer a informação do que aconteceu, correto? No caso deste lead aqui, nós temos o seguinte fato. Os líderes mundiais reconheceram formalmente que as crianças e os adolescentes são agentes de mudança, correto? Além disso, o lead também precisa nos dizer quem estava envolvido no fato, correto? Então, neste fato, quem estava envolvido? Os países que participam da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Para além disso, mais uma informação importante. Quando aconteceu, né? Então, esse reconhecimento aconteceu pela primeira vez em 30 anos de discussões, né? Então, temos aí a informação temporal relacionada ao que aconteceu. Para além disso, onde este fato aconteceu? Foi no evento ocorrido no Egito, tá bom? Para além disso, também precisamos saber que o lead nos informa como esse reconhecimento deve acontecer. E, por fim, muito importante, a gente precisa também saber por quê.
né? O porquê que esse fato aconteceu, né? Por que que ele precisa se desenvolver e assim por diante. Então, porque as crianças e os adolescentes formarão a próxima geração a herdar e cuidar do planeta. Então, notem que um lead vai trazer essas informações todas. Então, ao ler este lead, eu fico sabendo de maneira básica tudo relacionado a este fato. E aí, o corpo da notícia vai tratar de desenvolver essas informações que o lead traz, ok? Então, agora que sabemos de tudo isto, agora nós vamos aplicar com o nosso Aplicando. O conteúdo sobre notícia pode aparecer para nós em questões como esta que nós iremos verificar agora. Começamos já com o texto da notícia. Macaco rouba celular e faz selfies com um aparelho. O jovem Zakrid Hodges, da Malásia, perdeu o celular dentro de casa, em 12 de setembro. O objeto ficou desaparecido até o dia seguinte, quando ele decidiu ligar para o aparelho e percebeu que o som do toque vinha de uma mata atrás da casa em que mora. O telefone foi achado em meio a algumas folhas. Na memória do aparelho, uma surpresa, várias selfies e vídeos de macaco na galeria de imagens. Hodges postou as fotos em redes sociais, além de um vídeo que mostra um macaco tentando comer o aparelho enquanto fazia a filmagem. O jovem acredita que o animal deve ter entrado por uma janela aberta da casa e pegado o celular enquanto ele dormia. Essa notícia veio do Jornal do Joca, que é um jornal dirigido ao público infantil e juvenil. E aí, notem o seguinte, já no título da notícia temos a palavra rouba entre aspas. Por quê? Ora, porque é a palavra com um sentido especial. Nós sabemos que o macaco não tem a intenção de roubar, esse é um conceito que é próprio dos humanos. Mas, dentro deste contexto, faz sentido usar o termo, mas indicado entre aspas, justamente para demonstrar que é um sentido especial. Não era exatamente um roubo que o macaco queria fazer, ok? Ele apenas pegou o objeto que ele achou interessante e levou consigo. Aí nós temos o lead, lembrem-se, o lead é o primeiro parágrafo da notícia. E notem que ele está todo destacado, correto? Notem aí, quem é que foi que participou desse fato? Foi o jovem, correto? E onde? Na Malásia. E o que foi que aconteceu de tão interessante? Ele perder o celular em casa, quando isso aconteceu em 12 de setembro. Além disso, né? Como foi que isso aconteceu? Ora, o objeto ficou desaparecido e depois foi encontrado em uma área de mata. E por fim, por que é interessante noticiar esse fato? Ora, porque havia fotos diferentes, né? Fotos e vídeos de macaco na memória do celular após ele ser recuperado, correto? Então, deste texto, o que nós podemos perguntar? Olhem aí, a partir da leitura do lead da notícia, ficamos sabendo que, letra A, o celular foi roubado de dentro de casa do rapaz por um macaco? Não, né? Essa informação é trazida no segundo parágrafo e é uma possibilidade que o rapaz levanta. Na letra B, o rapaz postou as fotos nas redes sociais? Também é uma informação que está no segundo parágrafo. Na letra C, o macaco entrou na casa pela janela? Vamos lá então adiante. Na letra D, na memória do teu aparelho celular tinha selfies e vídeos de macaco? Então esta é a resposta, porque destas possibilidades apenas esta está no lead, que é o primeiro parágrafo, tá bom? Então é importante saber o que lead significa. E aí, como nosso comentário de questão, nós temos o seguinte, né? Todas as alternativas apresentam informações que podem ser encontradas no texto lido para responder à questão. Porém, a única informação que está no lead é a que aparece na alternativa D. Lembre-se que o lead é o primeiro parágrafo da notícia. As demais informações estão presentes no segundo parágrafo, ou seja, no corpo da notícia, certo? Então agora vamos avançar, vamos às nossas considerações finais. Nesta aula, estudamos um texto muito presente na nossa vida cotidiana, que é a notícia.
entendendo que, como conceito, a notícia vai ser aquele texto que é escrito, né, para que fatos recentemente acontecidos possam ser veiculados e propagados para várias pessoas, né? Basicamente, a notícia é escrita para informar as pessoas de fatos recentes e que aconteceram e que são relevantes. E isso é muito importante. Notícia deve trazer fatos que realmente aconteceram. Além disso, também trabalhamos com a estrutura de um texto de notícia. Vimos que temos um título que deve ser chamativo, um subtítulo que vai trazer informações complementares ao título, o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia que cumpre um papel muito importante, que é trazer as informações básicas iniciais, né? Respondendo às perguntas: o que, quem, quando, como, por quê e onde. E, por fim, o corpo, que é o desenrolar das informações que o lead traz de maneira mais básica no início e que traz as informações de maneira mais completa no corpo, ok? Antes de encerrar esta aula, temos um recado para vocês. Sigam nossas redes sociais. O nosso endereço é @contraturnodigital. Além disso, assinem o nosso canal no YouTube. Estamos esperando vocês por lá. E nós nos vemos na próxima aula, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, até lá!